Com a tributação, também no lucro presumido, da distribuição dos lucros, nós vamos ter, evidentemente, uma eliminação praticamente do lucro presumido. Nós vamos ter um aumento de tributação que vai superar, inclusive, a própria tributação máxima da pessoa física, o que vai trazer dois fenômenos. O primeiro deles, evidentemente, nós vamos destruir, aumentando a tributação sobre essas empresas, nós vamos ter uma redução e aquelas que sobreviverem vão ter que repassar no preço. Pois é, então, a Receita pensa que está controlando a inflação, mas quando eu aumento o preço, automaticamente eu estou pressionando a inflação. Em segundo lugar, nós vamos complicar a vida, porque essas empresas, muitos vão querer voltar ao sistema do lucro real. Em vez de serem tributadas sobre a receita bruta, tentarem terem a possibilidade de deduzir todas as despesas que fazem. Muitas voltarão ao sistema de pessoa física, com caderno, com livro caixa, para que possam deduzir os seus custos, o que vai complicar a vida do contribuinte. A vida do contribuinte, que tinha sido simplificada, agora vai ser complicada. E quando se complica a vida, vão ser mais altas infrações, vão ser mais problemas para os contribuintes. Quer dizer, nós estamos, se é melhor simplificar, por que não complicar? Então, o projeto implode uma das grandes conquistas que facilitou a vida dos contribuintes e aumentou a receita da Receita Federal. Em segundo lugar, pega-se o juros sobre capital próprio. Eu tenho uma empresa. Se eu vou ao banco e pego o dinheiro no banco, eu tenho direito de deduzir os juros que eu estou pagando para o banco. Se eu pego esse dinheiro não do banco, mas do próprio acionista, isto é, que empresta o dinheiro para a empresa, é evidente que eu teria o mesmo direito. O que eles dizem? Não, juro que vier. Não, porque o acionista tem que pôr no capital, porque ele pondo no capital. Ora, nem sempre é necessário. Por que eu vou precisar pôr no capital? Por que eu preciso ter capitais desnecessários, quando o financiamento é normal em qualquer... O próprio governo financia a dívida do governo pública. Agora, dívida só pode ser com bancos. Os bancos têm jeito. Então, representa que o custo do dinheiro, a partir de agora, vai ser um custo muito maior do que o custo de dinheiro se tivesse os juros de capital próprio. Então, mais uma forma de atrapalhar a vida das empresas, encarecendo a vida das empresas. Os juros serão os mesmos, tanto faz pagar para o banco como para o próprio acionista. Mas os juros pagos pelo próprio acionista não podendo, eu vou pedir do banco. Quando vou ser obrigado a fazer operações triangulares, deposito meu dinheiro em banco, fazendo, enfim, aplicações, e o banco devolve esse dinheiro, mas com o custo da geração de terceiros. O que vale dizer, em outras palavras, mais uma das formas de dizer o seguinte: por que nós não vamos aumentar a tributação, dificultando a vida das empresas num momento de pós-pandemia? Por que não fazer com que elas fiquem em maiores dificuldades do que aquela de auxiliar as empresas a crescerem para gerar empregos e tirar o Brasil da crise? E terceiro, vamos aumentar os tributos. Parece que o projeto que eu vou ler, o parecer, eu ainda não li, porque saiu agora, saiu hoje no jornal, vai reduzir a tributação. Mas, como estava no projeto original, nós íamos ter um aumento de 34% para 43,2% das empresas sujeitas ao lucro real. O que vale dizer, nós teríamos uma redução de 34% para 29%, mas um aumento de 14,2% na distribuição dos lucros, que representa que os 34% iriam para 43,2%.
Quando nós tínhamos 34, os Estados Unidos tinham 21. Por que nos Estados Unidos 21? Porque eles tinham os 21, mas a distribuição de lucros, que há duas formas. Eu tributo tudo na pessoa jurídica, eu tributo uma parte na pessoa jurídica e uma parte da distribuição. Agora, pretender tributar na distribuição e continuar tributando pesadamente na pessoa jurídica é, evidentemente, uma forma de aumentar. 43,2% de tributação sobre o lucro é das maiores cargas tributárias, se não a maior do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, agora com aumento, vai de 21 para 28. O que vale dizer, mesmo com o acréscimo das atribuições, vai ficar abaixo dos 43,2% que nós teremos no lucro real. E no lucro presumido, que a média seria 19%, vai para 35%. O que vale dizer, é uma irracionalidade dizer o seguinte: o Brasil está em crise, as empresas fecharam, dezenas de milhares de empresas fecharam durante a pandemia. A melhor forma de recuperar é aumentar ainda mais a carga tributária para que mais empresas se fechem no Brasil. O que isso vai apresentar é o seguinte: o que eu creio, algumas consequências. Primeiro, vamos ter muito mais processos judiciais, porque quanto mais complicado o sistema, mais haverá fiscalizações, mais os contribuintes terão dificuldades, mais precisarão de assessorias, mais será cara a administração tributária, mais será caro o trabalho que os contribuintes terão que fazer para a Receita, porque terão que seguir todas aquelas instruções normativas, tudo aquilo que caracteriza, digamos, o dia a dia da Receita Federal, entende? O que vale dizer, os contribuintes precisarão de estruturas de computadores, de experts, para tentarem não errar, e mesmo assim terão muito mais possibilidade de errar, haverá muito mais contencioso, muito mais beligerância. É evidente que isso vai levar muitas empresas que não têm condições de sobrevivência com uma tributação elevada a voltar como havia antes do lucro presumido para a informalidade. Nós tínhamos a informalidade antes, o lucro presumido eliminou a informalidade. Agora eles estão eliminando o lucro presumido, então estamos voltando para a informalidade, porque as empresas tenderão a diminuir. Para uma Ford que deixa o Brasil, nós temos dezenas de milhares de empresas sujeitas ao lucro presumido que desapareceram por causa da pandemia, por causa da crise da pandemia. Em vez de tentarmos restabelecer, que elas reapareçam, nós vamos prejudicar aquelas que sobreviveram. Desde 2015, eles não dão um reajuste. Agora eles estão dizendo, estou fazendo um favor de reatualizar de 1900 para 2500 a isenção. Quer dizer, não é favor nenhum, deviam ter feito isso permanentemente. Algum funcionário governamental teve um não reajuste pela inflação dos seus subsídios? Não. Se nós considerarmos a inflação de 2015 até agora, é muito superior ao reajuste desse 1.900 para 2.500. Para pagar isto, nós vamos aumentar a tributação daqueles que geram emprego, das empresas que geram emprego. Se nós analisarmos até no passado, nós temos um desajuste dessa isenção que vem de muito mais do que de 2015. A minha saída para esse momento é uma saída de transição. Vale dizer, nenhuma reforma constitucional de profundidade, porque ela teria que ser feita num momento que tivéssemos tranquilidade de que o avião está na cabeceira da pista, preparado para voar. No momento, nós ainda estamos preparando o avião para ver se ele vai ter condições de voar ou não. Então, reforma constitucional que implica discussões junto ao Supremo de conceitos constitucionais em matéria tributária, só o ICMS, eu sempre cito esse exemplo, para discutir o que era operação, o que era circulação, o que era mercadoria, 3 palavras. O Supremo levou mais 20 anos para definir qual era o conceito de cada uma dessas expressões
e o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Então, sou contrário a isso. Se tivéssemos simplificação da legislação ordinária, simplificação das obrigações acessórias e eliminação de uma série de multas irracionais que são colocadas na legislação acessória, nas obrigações acessórias, nós teríamos dando uma contribuição notável para essa fase de transição, para depois discutirmos, quando a economia estiver novamente funcionando, todas as empresas trabalhando com a perspectiva de crescimento natural de um período pacífico de economia, fazemos umas reformas tributárias constitucionais para aí dar mais racionalidade ao sistema. Mas, no momento, eu não faria nada de constitucional